Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre estratégias na área de comunicação, de uma maneira geral, quando nós tratamos aqui de defesas de causas e interesses públicos. E por que nós estamos falando sobre esse assunto? Porque nós temos uma agência especializada nesse tema. Aliás, é a primeira agência de defesa de causas e interesses públicos do Brasil, que foi criada pelo Leandro Machado, o Rodolfo Gutilla e a Mônica Gregori. E estão aqui no estúdio do Mundo Corporativo hoje o Leandro Machado e o Rodolfo Gutilla. Leandro, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Obrigado a você, Milton, obrigado ao ouvinte, muito obrigado pela oportunidade. Rodolfo, muito obrigado pela sua gentileza também, um bom dia para você. Bom dia, Milton, obrigado, bom dia, ouvintes. Rodolfo, explica para nós de onde surgiu a necessidade da criação de uma agência que trata sobre estas questões e que atua à frente de defesa de causas públicas e de assuntos de interesse público. Milton, tanto eu quanto o Leandro e Mônica somos executivos há muito tempo, fomos executivos há muito tempo de grandes companhias. A Mônica de Disney, Kellogg, Kodak, Leandro de IBM, Shell, eu de Whirlpool e Natura. Nos encontramos na Natura, a propósito. Durante 10 anos trabalhamos juntos e percebemos que havia um grande nicho para esse tipo de serviço, que é identificar a melhor estratégia e implementá-la a serviço de um propósito, a serviço da causa de uma organização. E essa organização pode ser tanto do primeiro, quanto do segundo e do terceiro setores. Ou seja, pode ser uma agência de governo, pode ser uma empresa de mercado, ou pode ser uma organização não governamental. E nós, ao longo de nossa trajetória juntos na Natura, percebimos que havia essa demanda. Leandro, por que fazer este trabalho? Milton, porque você é um profissional da comunicação, tem acompanhado ao longo dos últimos anos, com o advento de novas formas de comunicação, da internet, redes sociais, que a sociedade está cada vez mais exigindo estar próximo das organizações, ser ouvida, ter voz, participar. E foi por isso, então, percebendo esse momento da sociedade e das empresas que também estão buscando se posicionar e serem atores da sociedade, assim como as ONGs ou agências governamentais, e estar próximo de seus públicos, foi que a gente entendeu que havia necessidade de criar essa agência que ajudasse a unir essas pontas, a construir esse diálogo, a engajar os públicos de interesse, quer de uma empresa, quer de uma ONG. Quando nós estamos falando aqui de causas públicas, estamos falando do quê, Rodolfo? Milton, a gente está falando de educação, primeira infância, a gente está falando de empreendedorismo. A Cause é uma agência nova, ela tem aproximadamente 2 anos. Ela se organizou em torno de 3 grandes grupos de causa, né? São as causas relacionadas aos novos modelos de desenvolvimento, e aí nós estamos falando de uso racional de recursos não renováveis, a gente está falando de acesso a patrimônio genético, a gente está falando da relação do homem com a natureza. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo de causas relacionadas a direitos humanos, e aí nós estamos falando sobre condições dignas de trabalho, condições de gênero, enfim, toda uma série de questões relacionadas ao bem-estar coletivo. E o terceiro grupo de causas é relacionadas às novas formas de participação democrática, ou seja, a maior participação da sociedade no debate público, a discussão sobre a questão da representatividade, transparência na prestação de contas, enfim. Essas são as causas da Cause. Agora, eu estou tentando compreender aqui, são vários os temas, como você chamou a atenção, Rodolfo. O que hoje no Brasil tem mais movido a sociedade? Quais são os temas que mais levam a sociedade a se engajar? Milton, a gente acredito que pela experiência profissional e pela formação dos 3 sócios da causa, né, o Rodolfo, antropólogo, jornalista, a Mônica, da área de comunicação e marketing, eu, cientista político, e pelo histórico de relacionamento com organizações e movimentos da sociedade civil, a gente pesquisa e investiga muito a sociedade. Eu acho que esse é um ativo nosso da causa. E nessa pesquisa, nessa investigação e nesse relacionamento que a gente percebe hoje, são 2 causas principais, se a gente pudesse falar, do brasileiro mais urgentes e mais emergenciais, que é a questão de saúde pública e a questão da corrupção. Então, eu diria que são os 2 grandes temas quando a gente pensa no Brasil. Óbvio que aqui ou acolá, em determinadas cidades ou regiões, você tem questões específicas, mas de uma maneira geral é isso.
Segundo pesquisa, parece do Ibope, se eu não me engano, se até pouco tempo atrás a educação era a causa principal do brasileiro, hoje é a saúde. A educação caminhou, evoluiu, e a saúde não. E as empresas estão focadas nestas causas também? Ou vocês precisam provocar nas empresas o olhar para estas causas? Eu acho que o movimento é de duas mãos, né? No duplo sentido. As empresas estão buscando se posicionar em relação a causas, mas quais causas? Aquelas que façam sentido com o seu propósito, ou seja, é preciso que a causa nasça da essência da organização. É a organização, no caso das ONGs, a causa já nasce junto com a organização, né? Um grupo de gente interessada, de pessoas que têm o mesmo interesse, que vão colocar a causa em destaque. No caso de organizações, ou melhor, de empresas de mercado, muitas vezes a empresa não sabe, tem dificuldade de identificar o seu propósito, né? E nós ajudamos a empresa, portanto, a identificar o seu propósito e depois a causa que ela irá abraçar. Nós não somos uma agência que empacota causas, nós não temos causas de prateleiras. Nós ajudamos a empresa a revelar a sua essência e, por extensão, a causa que ela deve ou gostaria de abraçar. É essencial essa questão da identificação da empresa, até do próprio negócio da empresa com aquela causa que será defendida, com aquele tema que será levado em frente? Eu acho que, para além do negócio da empresa, tem a ver com o propósito, como o Rodolfo falou, da empresa, com a essência da empresa, que, obviamente, o negócio está contido dentro dessa essência. Mas eu acho que aí o diferencial e o olhar da causa, Milton, é sempre para o encontro da essência, do propósito dessa organização com as demandas, com os anseios da sociedade neste momento. É aí que a gente encontra a causa. Porque, de um lado, se você olhar só para dentro da empresa, só, enfim, para a essência, para o propósito, pode ficar um projeto, uma causa muito interessante, mas só para ela, e não para o conjunto da sociedade. Então, a gente precisa olhar, precisa investigar, precisa auscultar a sociedade para encontrar esse ponto de convergência entre os anseios da organização e da sociedade. Aí nasce a causa. Eu falei logo na abertura aqui do programa que vocês desenvolvem estratégias de comunicação. E depois eu fiquei pensando se, na realidade, a ação de vocês não é muito mais ampla do que o tema comunicação. Rodolfo. Eu diria que sim. Nós somos uma agência de advocacy, como você mencionou, a primeira agência que tem esse tema, essa disciplina como ponto central da sua razão de existir. O advocacy, ele é continente. Comunicação, relações públicas, marketing e outras ferramentas e outras formas de você fazer a comunicação chegar aos diferentes públicos é conteúdo. Ou seja, o advocacy é maior e todas essas outras disciplinas ajudam a construir uma boa estratégia de advocacy. Então, no fundo, numa estratégia de defesa de causas ou de advocacy, a gente pode usar ferramentas, e geralmente usa ferramentas de comunicação, de pressão, de relações públicas, enfim, uma miríade de ferramentas à nossa mão para aquele projeto específico. Que, aliás, é o que quer entender aqui o Márcio, nosso ouvinte internauta. Primeiro ele faz o seguinte comentário: no Brasil existem mais causas a serem defendidas e que possibilitem o engajamento da sociedade e, consequentemente, das empresas que nos países ditos desenvolvidos. Ele manda isso, primeiro, em forma de uma afirmação. Eu queria saber, vocês concordam com esta ideia? Acredito em partes, Milton, porque mesmo nos países desenvolvidos, você tem outras causas que não necessariamente ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento econômico, porque eu entendo que o ouvinte está colocando, bom, nos países desenvolvidos a maioria dos problemas já foram resolvidos, mas a gente ainda tem causas de desigualdade de gênero, de discriminação racial e tantas outras que afetam todas as sociedades, não importa se economicamente elas já estão desenvolvidas ou não. Questões fiscais e tributárias, por exemplo, que podem afetar um determinado setor. Vamos para a pátria do advocacy, que é os Estados Unidos da América, né? Então, você tem organizações estruturadas para defender o interesse dos plantadores de milho, cinturão do milho, ou dos produtores de leite de uma determinada região, que se sentem afetados por uma determinada medida ou fiscal ou tributária. Então, esses arranjos, eles existem em todos os países.
Tá. E aí a pergunta que o Márcio havia enviado mesmo é: qual é o papel da causa nesse processo? Quer dizer, como é que vocês podem contribuir nesse engajamento ou junto a essas causas? Nós ajudamos as organizações, e novamente organizações do primeiro, do segundo e do terceiro setores, ou seja, agências de governo, empresas e organizações não governamentais, a formular uma estratégia que melhor promova o engajamento e a mobilização da sociedade em torno da sua causa. Isso de que forma? Usando ferramentas de comunicação, relacionamento, pressão e, eventualmente, até chegando à sugestão de formulação de uma nova política pública. Ou seja, é preciso mudar uma determinada lei, um determinado regulamento, uma determinada norma, para que a causa ela ganhe expressão e possa se realizar, né? Não necessariamente, mas podemos chegar a isso também. Vocês fazem, então, também o trabalho de lobby, se for necessário? A gente começa com uma boa investigação por meio de pesquisas, uma investigação profunda do tema, da organização e da sociedade. A gente passa por identificação de todos os públicos de interesse, os grupos de interesse com relação a esse tema. A gente desenha a estratégia de engajamento de cada um desses públicos, com ferramentas de comunicação, de relações públicas, e pode chegar, inclusive, a sugerir estratégias de pressão para os nossos clientes, ou, eventualmente, até acompanhá-los e acompanhar a implementação dessa estratégia de pressão, chamada de lobby. De novo, lobby específico, direto, um a um, o advocacy amplo na sociedade, discussão de grandes causas, de grandes temas de interesse público. O Jair pergunta aqui pelo Twitter, deixa eu abrir aqui a mensagem dele, o Jair pergunta aqui pelo Twitter, qual é... tá aqui. Por que o brasileiro demora tanto para se engajar em algumas causas? O que é engajamento? O engajamento é aquela energia de militância que você, em determinado momento, aquela inquietação, aquele momento em que você chega e fala, eu preciso apoiar essa iniciativa, isso faz sentido para mim. E aí vai lá, dá um like e está apoiando e está engajado ou não? Esse é o militante de sofá, né? Esse é o militante que ajuda também. Ele ajuda a construir uma certa energia e uma certa pulsão da sociedade, mas... De fato, o militante é aquele que vai à rua, e a gente está vivendo isso desde o ano passado, né? Mas é claro, Milton, que nem todo mundo quer sair para a rua, quer se mobilizar nesse sentido. Então, nas nossas estratégias, a gente tenta identificar esses grupos, quem quer sair à rua, quem quer só dar um like, quem quer compartilhar a informação, quem quer discutir aquele tema, enfim, e para cada grupo desse, a gente entrega uma informação que lhes faça sentido e que lhes engaje naquele tema ou daquele jeito que a gente acredita que ele pode se engajar. Tá, mas levando em consideração o comentário aqui do Jair, o brasileiro tem dificuldade para se engajar em causas? Não, eu diria que não. Não é uma característica nossa? Não é uma característica do brasileiro. O brasileiro, ele vai para a rua para festejar também, né? Eu acho que essa é a diferença. Ao mesmo tempo em que ele reivindica, ele festeja. E isso é uma coisa muito bacana. A Edilene quer saber o quanto vocês usam redes sociais para desenvolver o trabalho de vocês. Depende do projeto, depende da estratégia, Milton. Porque quando a gente precisa engajar e mobilizar grupos da sociedade que eventualmente não tenham acesso ou não participem de redes sociais, e a gente tem grupos específicos da sociedade fora das redes sociais, a gente não as utiliza. Agora, se a gente está falando de engajamento de jovens das grandes cidades altamente conectados, aí faz sentido usar. Então, depende do projeto, depende do nosso objetivo. O que faz sentido? Qual a ferramenta que faz mais sentido? Não tem receita pronta. A Mariana, pelo e-mail, quer saber um caso que vocês se envolveram de engajamento, para levar ao engajamento. Olha, eu acho que a gente pode contar um caso que ocorreu ano passado, que uma instituição que promove o empreendedorismo no Brasil, o Instituto Endeavor, no Brasil e no mundo, a maior instituição de promoção do empreendedorismo no mundo, nos procurou para mobilizar a sociedade e os principais candidatos à presidência na melhoria da legislação do Simples. O Simples
acaba, segundo um estudo da própria Endeavor com o IBGE, acaba penalizando aquele microempreendedor que está crescendo muito. 70% dos microempreendedores morrem ao sair do Simples. As empresas acabam aí. Então a Endeavor, vendo esse problema, sabendo que era um problema nacional, que era uma causa nacional, né, porque geramos muitos empregos com as pequenas empresas, nos chamou para colocar esse assunto em pauta e para engajar, para mobilizar os principais candidatos a presidente, assumir um compromisso de melhorar a legislação do Simples. E assim foi feito com estratégias de levantar o tema na opinião pública, com grandes debatedores, etc., mapear o entorno dos candidatos, quem estava discutindo esse tema e levar para eles o pleito de melhoria do Simples, o que de fato foi assumido pelos principais candidatos. Outra causa que vocês já trabalharam e que considero significativa aqui, até para ilustrar bem essa ação que vocês estão desenvolvendo. Rodolfo. No ano passado também nós fomos procurados por uma das maiores empresas brasileiras do setor farmacêutico, que é a Libs, para ajudá-la a identificar a causa que ela deveria abraçar na comunidade do Embu das Artes, que é onde ela possui a sua unidade produtiva há mais de 30 anos. A Libs havia recebido um financiamento do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, e o banco exige uma contrapartida social, ou seja, a empresa deve investir uma parte desses recursos na sociedade, na comunidade de entorno. E a causa foi procurada para ajudar a Libs a identificar essa causa. E nós, tendo em vista o nosso método, como o Leandro mencionou, partimos de uma investigação bastante profunda sobre quais eram as demandas da comunidade do Embu. Ou seja, tendo em vista que a Libs conhecia o seu propósito, a sua essência, tinha claro qual que era o cuidado, o acolhimento, né, das pessoas, ela buscava então ela buscava que essa causa expressasse essa sua essência. E nós, nesse contexto, buscamos então a opinião do cidadão e identificamos, por meio de pesquisas etnográficas, antropológicas, né, e de pesquisas quant, que a principal demanda do cidadão do Embu era pela melhoria e a qualidade da saúde pública nas unidades básicas de saúde. E aí nós buscamos aprofundar a pesquisa, identificamos que era, no caso, o primeiro atendimento, a forma como o cidadão ele era recebido e a triagem era realizada. Então nós criamos um projeto, unindo essa revisão do primeiro atendimento com uma política pública do Ministério da Saúde, que é o iSUS, que é a informatização do SUS, em que todo cidadão terá um prontuário eletrônico e não necessitará mais, a cada momento que ele for buscar o atendimento médico, o atendimento no posto de saúde ou o atendimento do especialista ou do generalista, começar a contar a sua história toda de novo. Então, nós estamos, nesse momento, concluindo a fase de implementação do projeto, porque é um projeto complexo, nós estamos executando esse projeto há mais de 1 ano e meio, e já monitorando as respostas do cidadão em relação a esse processo. Eu percebo quando você fala aqui da ação que é desenvolvida, que muitas das ferramentas que vocês utilizam para o lançamento desta causa, ela se assemelha muito ao lançamento de um produto, de um serviço. Quer dizer, essas coisas se misturam. O que é o diferencial? Eu acho, Milton, que o diferencial é justamente essa integração de competências e conhecimentos, né? Como havia falado, Rodolfo, antropólogo e jornalista, eu, cientista político, Mônica, comunicação com foco em marketing, e foi essa a nossa carreira. Então, a gente consegue olhar e se conectar com esses diversos públicos e, ao mesmo tempo, construir essas estratégias integradas sem necessariamente ficar preso a uma ferramenta, a uma estratégia, seja de comunicação, RP ou pressão. E um ponto que é distintivo na causa, Milton, é que todos nós, como mencionamos anteriormente, viemos de organizações, de companhias. Então, nós fomos preparados para lidar com processos de gestão. Gestão, no meu caso específico, em sustentabilidade. Eu fui para a Natura para criar a área de sustentabilidade. À época se chamava responsabilidade social corporativa. Então, identificar processos, melhorar processos, né, é o que faz
com que esse projeto no Embu tenha sucesso, porque nós tivemos que fazer uma ampla revisão de processos do primeiro atendimento. E aí você mergulhar na cadeia de processos. Da mesma forma, nós tivemos que fazer o gerenciamento da implantação de um projeto. E isso nós aprendemos a fazer em grandes empresas. Leandro, o terceiro setor no Brasil ainda atua de maneira muito amadora? Cada vez menos, Milton. Cada vez menos. Eu acho que as grandes ONGs têm procurado se profissionalizar, ainda estão ansiosas por descobrir como melhoram a gestão da própria ONG, como comunicam melhor as suas causas, como formular uma estratégia mais apurada de advocacy, mas o que você vê é um movimento aí das grandes, não somente das grandes, mas das ONGs de vanguarda, se profissionalizando, contratando no mercado e tentando melhorar a gestão e comunicação, principalmente. Algumas ainda têm dificuldades com os seus processos de governança, ainda estão reformulando seus processos de governança. E tem uma questão que eu acho que é crítica nas ONGs, essa sim é talvez a questão mais crítica, que é a questão da sucessão, da formação de novos quadros, de novos executivos preparados para uma nova realidade que é muito diferente daquela quando surgiam as primeiras ONGs, que era da militância. Hoje, o que se busca são executivos preparados para fazer a gestão da causa que essa ONG defende. E a gente tem ajudado algumas ONGs a melhorar não só a sua gestão, mas também a sua comunicação com o mundo externo. Que era esse um ponto que eu gostaria de tocar com vocês, ou seja, o trabalho de sustentação e organização dessas entidades também passa pelo trabalho de vocês. E de arrecadação dessas organizações, que é sempre um problema-chave. Vocês também ajudam nesse processo? Olha, não é o nosso foco, mas a gente também pode ajudar nessa revisão, reestruturação no pensamento da gestão e da estratégia da organização. Mas realmente você tem um ponto. Mesmo no Brasil, talvez esse seja uma das dimensões que a gente tem avançado menos, é a questão de arrecadação de recursos. O José Luiz pergunta pelo e-mail se pequenas e médias empresas também devem desenvolver programas de interesse público. Certamente. O raio de atuação da empresa se dá dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, seja ela grande ou pequena. E é possível fazer muita diferença se você for uma empresa que quer e deseja atuar nesse seu universo. Você vai estar gerando emprego naquele contexto, você vai estar gerando resíduo, que não é bom, mas você vai ter que gerenciar o descarte desse resíduo. Enfim, você vai gerar externalidades positivas e negativas, mas você vai estar construindo um relacionamento com o seu entorno. Então você precisa ouvir o entorno para saber como melhor se relacionar com ele. Ontem mesmo, Milton, tivemos juntos com uma empreendedora de Itaquera, tem uma empresa já há quase uma década, uma pequena empresa de cosméticos, são 20 funcionários, segundo ela, e que ela, desde o momento zero, se preocupou não só com as questões ambientais, mas como sabendo que Itaquera, zona leste aqui da cidade de São Paulo, tem algumas comunidades um pouco mais vulneráveis e necessitadas, pensou também em como incluir na sua força de trabalho pessoas ali da comunidade. Então, tem sim, mesmo pequeno, mesmo com 20 funcionários, 5 funcionários, tem como saber e atuar em consonância com a sociedade. A Raquel Cruz é uma empreendedora fantástica, ela criou a Feitiços Aromáticos e a Brasil Aromáticos, e realmente ela está fazendo a diferença lá na comunidade dela, contratando gente da comunidade, formando gente da comunidade e gerando riqueza e valor para todo o entorno, né? O Cláudio quer saber se antes de engajar pessoas, precisamos engajar os colaboradores. Certamente. Sem dúvida alguma, e a gente tem projetos também nesse sentido, Milton, de engajamento interno. Engajamento interno em uma causa maior que ultrapassa os limites da empresa ou daquela organização, mas a gente tem aí já alguns casos de engajamento interno, porque isso é importantíssimo. Quer dizer, esse trabalho deve ser feito primeiro, antes de levar a causa para externamente? Antes ou simultaneamente. O que não é bacana é quando o colaborador, o empregado, o funcionário,
ele fica sabendo dos fatos importantes da organização, seja uma ONG, seja uma empresa, depois que a opinião pública tenha conhecimento disso. E não há o risco também de, muitas vezes, aquela causa que está sendo defendida pela empresa, através de diferentes programas que possam ter sido elaborados, ficar muito mais parecendo uma peça de marketing do que propriamente um projeto a ser defendido, à medida que você tem dissociado, por exemplo, dos seus funcionários. Seus funcionários não estão engajados nisso, não estão envolvidos nisso. Leandro? Esse é um grande risco, Milton, e a gente vê alguns casos aqui ou acolá de empresas, instituições fazendo esse marketing, um marketing de causas que definitivamente não é o que fazemos. Eu acho que a diferença aqui no trabalho da Cause está em não só olhar para dentro da empresa e ver o propósito, a essência, mas como entender quais as demandas e os anseios da sociedade. E aí, nessa conexão, é que encontramos a causa. Não é aquele projeto que vai acontecer só num domingo de manhã e nunca mais vai acontecer. Então, os nossos projetos, a gente busca consistência com o que a organização já faz e já fez, coerência com todas as ações, em todos os processos, produtos e etc., e muita convicção também em abraçar aquela causa. Leandro, você recentemente foi escolhido um dos jovens líderes globais pelo Fórum Econômico Mundial. Que responsabilidade é essa? É muita, Milton, muita responsabilidade. Foi uma surpresa muito boa. Eu acho que foi por um reconhecimento da minha atuação, não só, obviamente, à frente da Cause com Rodolfo e Mônica, mas também do meu empreendedorismo social e das organizações das quais eu faço parte aí ao longo dos anos. Mas estou vendo isso como uma oportunidade muito boa de me conectar com uma rede global de pessoas, artistas, empresários, políticos, membros da academia, que estão pensando um mundo novo e que estão, mais do que pensando, agindo e transformando o mundo. Então, se conectar com essa rede global e trazer essa conexão para o Brasil, essas novas ideias e tal, para mim é o grande barato disso tudo. Tá certo. E parabéns pela escolha. Obrigado. Então. Rodolfo, nós vivemos aí claramente um cenário de crise nesse momento no país. Esses são momentos em que as empresas começam a olhar menos para as suas causas, começa a faltar interesse público das empresas e começam a olhar muito mais para o seu umbigo, para o seu próprio negócio? Essa seria uma visão míope, e acho que isso acontece em determinado grau. Mas, por outro lado, as empresas, nesses momentos em que as instituições começam a trepidar um pouquinho, elas têm que se voltar ainda mais para a sua essência. Elas têm que renovar as suas convicções e o seu propósito, a sua razão de ser numa sociedade que está passando por dificuldades. E eu acho que a Cause pode ajudá-las nesse sentido a se reidentificarem, a se reconectarem com essa essência, com esse propósito. Nesse ambiente instável, nesse ambiente volátil que a gente tem, político e da sociedade, eu acho que, pelo menos os nossos clientes têm buscado cada vez mais entender esses movimentos e se conectar com esses movimentos. É aí que a gente pode ajudar. Para fechar essa nossa conversa aqui, uma palavra final de cada um de vocês, de cada um dos nossos convidados, ambos sócios e criadores da agência Cause, que é o motivo aí da nossa conversa hoje. Eu queria ouvir de você, Rodolfo, uma sugestão àqueles que nos acompanham, que estão tocando as suas empresas, tocando o seu negócio e que muitas vezes não têm tempo para refletir sobre como aquela empresa e o seu negócio podem ajudar no interesse público e pode ajudar a sociedade. Não se afastem da vida pública, não se afastem da sociedade, ou seja, permaneçam encantados com o fato de serem brasileiros, porque isso nos distingue. E ser brasileiro hoje não tem sido fácil. Por outro lado, a imagem do Brasil também tem passado por arranhões, tem ficado arranhada, né? Não à toa, muitos veículos de comunicação, The Economist e vários outros, Financial Times, vários outros, têm chamado a atenção para o que vem acontecendo no Brasil. Eu acho que cumpre a nós, os brasileiros, darmos uma resposta à altura. Sejam empresários, sejam representantes de organizações não governamentais. Eu acho que deixar de se encantar com o Brasil pode ser muito ruim, não apenas para o Brasil, mas também para os negócios. E, Leandro, para você, eu queria propor aqui uma fala final
principalmente para aqueles grupos que têm muitas boas intenções nas suas organizações, atuam no terceiro setor e encontram dificuldades, tremendos desafios para fazer com que aquela causa que eles defendem realmente se amplie, realmente tenha dimensão. Quais são os cuidados principais que esses grupos devem ter, assim, quase que um guia rápido de salvação? Belo desafio, Milton. Acredito que foco e planejamento são duas coisas super importantes quando a gente pensa em defesa de interesse amplo. Se você não tiver um foco, um tema muito bem definido, um foco de atuação, e não planejar todas as suas atuações, como a gente falou, de comunicação, de pressão, etc., você perde a chance de fazer com que mais pessoas se engajem. Então, tem aí sim um passo a passo, depois eu posso contar para os ouvintes também, por e-mail, pelas suas redes sociais, mas existem aí 10 passos para você construir uma estratégia de advocacy, que começa, obviamente, pela definição do tema, dos seus objetivos e aí por diante. Então, tem receita e a gente pode passar. E depois você vai passar para mim, então, o acesso a essa informação dos 10 passos para que a gente tenha esta receita, pelo menos que nos estimule a pensar como podemos agir aí em causa pública. Tá ótimo. Tá certo? Tá. Leandro, muito obrigado pela sua gentileza. Rodolfo, obrigado também pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Rodolfo Gotilla, Leandro Machado, ambos sócios da empresa Causa, que é a primeira agência de defesa de causas e interesses públicos, sócios em parceria com a Mônica Gregori, que, pelo que sei, está nos acompanhando também ao vivo aqui no Mundo Corporativo. Então, um abraço para a Mônica Gregori. Não podemos deixar de registrar aqui a presença dela. Muito obrigado pela gentileza de vocês. Até uma nova oportunidade. Obrigado, Milton. Obrigado, ouvintes. E obrigado aos ouvintes que participaram aqui do programa, seja assistindo ao vivo, pela internet ou fazendo perguntas pelo Twitter e pelo e-mail. E eu deixo sempre a lembrança para você que este é um tema para nós desenvolvermos ainda mais, levarmos à frente. Dê a sua opinião, escreva sobre esse assunto. Se você quiser, você pode ir na nossa página no LinkedIn, na nossa página de discussões lá no LinkedIn. Mundo Corporativo da CBN é o nosso grupo. Lá você pode publicar a sua opinião, pode publicar seus textos a propósito desse e outros assuntos que mexam com o mundo corporativo. Espero a sua participação também lá no LinkedIn. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais!